meus amigos, meus irmãos. Boa noite a todos. Boa noite, nossos amigos do Instagram, nossos amigos e irmãos do Facebook. 8 horas da noite dessa sexta-feira, dia 5 de junho de 2020. Sejam todos bem-vindos. Só mais uns segundinhos para que os nossos irmãos se conectem. Hoje é sexta-feira e hoje essa transmissão pelo Facebook está sendo viabilizada pelo nosso irmão Ricardo, presidente do Maria Amélia, para a página do Centro Espírita Maria Amélia. Os nossos irmãos do Maria Amélia estão nos assistindo a partir desse instante. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Sinta-se acolhido pelo amor e pela bondade de Deus, que acolhe a todos nós, que nos fortalece, que nos guia, ampara e protege hoje e sempre. Hoje é sexta-feira, dia 5 de junho. Mais uma vez, cumprimento os nossos irmãos do Centro Espírita Maria Amélia. Lembrando, eu já avisei desde ontem que hoje a nossa transmissão está sendo também passada diretamente no Facebook do Centro Espírita Maria Amélia, um excelente centro aqui em São Bernardo do Campo, que eu faço palestra há muitos anos. Uma casa muito bem dirigida pelo nosso irmão Ricardo, tem trabalhadores muito bons, em um local muito prazeroso. E já é a segunda palestra da quarentena que estamos juntos no Maria Amélia. Meus amigos, essa é a nossa live número 82. Portanto, nessa quarentena já fizemos 81 lives. Sempre o único propósito é levar uma mensagem de esperança, de paz, de alegria e de amor para você. Você está passando por dificuldades, os seus amigos estão passando por dificuldades, a cidade que nós vivemos está passando por dificuldades, o mundo está enfrentando dificuldades. Portanto, é importante dimensionar a nossa dificuldade não como sendo única, porque se eu coloco a minha dificuldade como sendo única, eu tendo a assumir a condição de vítima. Todo mundo é feliz, todo mundo está bem, todo mundo tem paz espiritual, tem amor em casa, amor para dar e vender. Amor não se vende, se for vender o amor já não é amor, é outro nome, mas tem amor para dar e vender, tem saúde, está bem espiritualmente, está bem financeiramente, e só eu nesse mundo estou sofrendo e padecendo. Note, você que está passando por alguma dificuldade e possivelmente o esteja, vale primeiro dar uma dimensão real à sua dor. Todos estão passando por dificuldades. Logo, você não é vítima. Logo, você não é exceção. Pelo contrário, você é a regra. Quantas pessoas estão nesse mundo hoje jogando dinheiro para cima? Você fala, não, mas Bill Gates está jogando dinheiro para cima? Não, para cima não. Ele cuida muito bem do dinheiro, mas nós estamos sujeitos também, esqueça só o problema financeiro, a uma depressão, a uma angústia, a uma síndrome do pânico. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro, têm dinheiro para comprar o hospital ao qual eles vão se tratar. No entanto, não conseguem curar a depressão que estão, a síndrome do pânico, passando pela angústia de um filho perdido. Existem várias maneiras de se sofrer. Portanto, lembre-se, o planeta é de provas e expiações. Estranho seria se num planeta de provas e expiações, olha o nome, a pessoa vai ser expiada. Prova é quando você pede. Eu peço a Jesus antes de reencarnar que eu gostaria de passar pela prova. Prova é provado o espírito que já tem um certo gabarito. Agora, expiado, a expiação lhe é imposta.
Se é imposto é porque o espírito, antes de reencarnar, não tinha condições de entendimento, não tinha evolução espiritual mínima necessária para escolher a prova que é passar. Logo, quando se fala que um planeta é também de expiações, entenda, é atrasado espiritualmente. Quando nós estudamos Nosso Lar, o livro chama Nosso Lar, o primeiro livro de André Luiz, você vai ver que existe um umbral. E o umbral tem camadas, a fim de se estudar. Não é uma porteira, uma fronteira que tem uma latitude e longitude. Mas são assim, vamos dizer, graus de energia. E a Terra é considerada umbral grosso. Nós estamos numa parte muito forte do umbral. A Terra ainda, e não obstante aspirar a luz, o amor e a paz, é um planeta de provas e expiações. Tudo bem? É importante você compreender isso para não se achar um desprivilegiado num planeta onde todo mundo está rindo à toa, onde todo mundo está bem, onde todo mundo está com dinheiro sobrando. É justamente o oposto. Então você não é a exceção, você é a regra. Mas mesmo que você fosse a exceção, mesmo que fosse só você sofrendo no mundo, você tem que manter a sua fé em Deus. E certeza de que a lei de Deus é para todos. Não há privilégios na lei de Deus. Porque onde a lei é de amor, não precisa de privilegiados. Porque numa lei de amor, cujo objetivo final é a sua evolução, e no final sempre você ganha, porque não há perigo de um espírito de luz virar um espírito de trevas, mas é uma condição de tempo de evolução sair das trevas para a luz. Portanto, no final, a sua vitória é certa. Olha, se fosse um jogo, isso não é um jogo, mas se fosse um jogo, já imaginou você saber que, não obstante os tropeços que vai passar, as angústias que vai experimentar, as dores que você vai ver, no final você ganha? Você já imaginou ir para uma guerra? Porque guerra, dessas guerras que a gente conhece no mundo, você pode ganhar, você pode perder. Morre muita gente e pior, morre e ainda perde. Né? Morre e ainda o país perde a guerra. Você já imaginou para uma guerra? Pode morrer muita gente, você vai sofrer, mas no final você ganha. A longo prazo, espiritualmente, sempre você ganha. É que a tendência da pessoa, quando está encarnada nesse planeta, é olhar somente o que está acontecendo. Ela não tem olhos para a eternidade. Por isso que oração é importante. Por isso que no Maria Amélia, eu estou falando agora para o Centro Espírita Maria Amélia, quando vai começar as atividades, eles fazem uma oração. Terminou a palestra, faz uma oração. Vai começar a sala de passe, o tratamento, faz uma oração. Quando termina a sala de passe, faz uma oração. Durante o passe, o tratamento, faz uma oração. Por que tanta oração? Para dilatar a nossa capacidade espiritual, para nós entendermos a vida de maneira diferente, para nós compreendermos que nós estamos passando por uma situação difícil, mas nós não somos essa situação difícil. Nós vamos vencer. E explico tudo isso, embora eu vou falar hoje sobre compaixão, a importância da compaixão na quarentena, para que possamos nos liberar dos chamados venenos mentais. Se você toma veneno, um veneno desses de agricultura, sabe o que você toma? E passa, quase morre, dependendo de quando você tomar. E vai dar náusea, vômito, mal-estar, você está intoxicado, o seu sangue, ele vai criar uma acidez rápida, os seus órgãos vão começar a ser poluídos pelo veneno, vão ser envenenados, sua visão começa a ficar turva, vai escurecendo, ataca um mal-estar desesperador. Por quê? Porque você está envenenado, quimicamente. Então, existe veneno químico, veneno. Mas existem os chamados venenos mentais, que são também os venenos espirituais. Esses venenos não deixam a pessoa agir no bem. Então é difícil para alguém ter compaixão e caridade. Primeiro, qual a diferença entre compaixão e caridade? São parecidas, mas não são a mesma coisa. Virtudes.
elas nunca competem. Não tem virtude maior do que a outra. Qual que é a maior? Mas estão competindo agora? Humildade e caridade estão brigando para ver qual é a maior. Virtude nunca compete. Virtude sempre coopera. Mas a diferença entre compaixão e caridade é que a compaixão é a ideia, o sentimento de que eu preciso ajudar alguém que está sofrendo. E a caridade é a ajuda em si. Por isso eu posso ter compaixão sem ser caridoso, ficar só na cabeça. Judiação dos que estão sofrendo e nunca ajudar ninguém. Judiação dos que estão passando com fome e nunca dou uma cesta básica para ninguém. Coitado daquele doente, mas não oro por ele. Claro que o ideal é a compaixão manifestar-se através da caridade. Por isso que um lema da doutrina espírita não é fora da compaixão. Não há salvação, mas fora da caridade. Porque a caridade é a compaixão em ação. A caridade é o gesto. A caridade é quando a mão chega. Mas para a caridade existir, é necessário existir primeiro o sentimento. Primeiro a compaixão. E eu lhe pergunto, como você terá compaixão? Lembrando sempre, para quem está melhor do que nós. Sempre tem espiritualmente melhor do que a gente. Vamos imaginar Chico Xavier, que é espírito de luz, está acima de nós espiritualmente. São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Buda estão acima. Então quem está acima, eu tenho admiração. Eu admiro Chico Xavier, eu admiro Madre Teresa, eu admiro São Francisco de Assis. Mas assim como tem gente acima de você, sempre tem gente abaixo de você. Os que estão abaixo estão numa situação de maior dificuldade do que a sua, por isso que estão abaixo, espiritualmente, tudo bem? Lembre-se que ele pode ser milionário, tem 100 milhões no banco, e estar espiritualmente abaixo de você. Eu não estou falando de dinheiro. Então, espiritualmente, tem acima, tem abaixo. Você, quando está na escada da vida, lembre-se, tem degraus que sobem e degraus que descem. Você nunca está no primeiro ou no último degrau. Nunca. Portanto, para os degraus que descem, para as pessoas que estão numa situação mais difícil que a sua, nós devemos o quê? Qual o sentimento que eu tenho para as pessoas que estão sofrendo? De compaixão. Eu preciso ajudá-las. Eu preciso orar por elas. Por isso que no Maria Amélia, por exemplo, tem a atividade do passe. Por quê? É um ato de compaixão. Vamos dar uma energia boa para quem está buscando. Por isso que tem cirurgia espiritual. A cirurgia é a caridade, mas a intenção de fazê-la é a compaixão, que é uma das manifestações do amor. Ajudar os que estão sofrendo, ajudar os que estão precisando. Portanto, se eu estou envenenado espiritualmente, como eu vou ajudar alguém? Como eu terei compaixão de alguém se esses venenos mentais estão destruindo a minha vontade de viver? Que venenos são esses? Raiva. Tem gente com muita raiva. Raiva de tudo e de todos. A pessoa é uma pilha de nervos. Se você perguntar para ela, 7 horas da manhã, o dia acabou de começar, não deu ainda nem para brigar com ninguém. Você fala, bom dia, você tem horas? Por que você quer saber que horas são? Porque você não tem relógio, está cego. Ele já está dando chute no cachorro. Então raiva é um veneno mental, porque é fruto de um pensamento descontrolado que gera uma emoção perturbadora. Desejos insaciados geram ansiedade. É um veneno mental. Medo é um veneno mental. Como você vai agir? Como você vai ser corajosa na fé? Coragem é certeza. O medo é filho da dúvida. O câncer da fé. Como você vai agir? Cheio de venenos mentais. Então veja que é importante, assim como eu vou colocar água no copo, o copo somos nós, o copo é a nossa mente. Não adianta eu pegar a água mais pura do mundo, a água cristalina que veio das montanhas de Gagarin na Ucrânia e colocar num copo cheio de óleo, de lama, de sujeira, de pedra. Eu vou contaminar a água mais limpa. E se eu tiver um copo de água límpido, mas pingar uma gota de veneno, você bebe água? É só uma gota, não, mas a gota contamina o copo inteiro. Então, essa é a maior barreira
para que as pessoas tenham compaixão. Essa é a maior barreira da caridade. O pessimismo, o veneno mental, o nervosismo, a falta de esperança. Quando falam a esperança é a última que morre, não é não, muitas vezes ela é a primeira que morre. Conheço um monte de gente que está vivendo sem esperança nenhuma, reclamando de tudo, está todo mundo perdido, está todo mundo acabado, está todo mundo falido, ninguém presta. Ele já dá a sentença final, ele trabalha no atestado de óbito. Tem gente que só emite atestado de óbito para os outros, para ele mesmo, para a vida. Ele só fala, morreu, está morto, está acabado, que ele está perdido, aquele está na lama. Ele pega um maço de atestado de óbito, sem folhas, e fica dando atestado de óbito para todo mundo, só criticando, está morto, está acabado, tá... A esperança não morreu para uma pessoa dessa? A esperança muitas vezes é uma das primeiras que morrem. A esperança não morre no coração e na mente de pessoas que têm muita fé em Deus. Portanto, a compaixão, que é esse sentimento onde nós vamos sair pela prática da caridade, porque a compaixão e a intenção e a caridade e a ação, só quando você compreende que existe algo fora de você. A compaixão e a caridade só se manifestam quando você larga a primeira pessoa do singular, eu, e aceita a primeira pessoa do plural, nós. Não é meu Pai que está no céu, santificado seja, como Jesus disse. Pai nosso. É meu Pai, é seu Pai, é Pai de todos os amigos e irmãos que estão conosco nesse instante. Por isso, a compaixão virá, assim como o amor, assim como a manifestação da compaixão, que é a caridade, a esperança, a fé, a disciplina, a boa vontade, quando você for vencendo esses venenos mentais. Então a primeira coisa que a gente tem que pedir é: Senhor, livrai-me de todo mal. Adivinha onde habita esse mal? Dentro de nós. É que nós temos tendência a lutar com coisas e pessoas. Logo, se eu luto com coisas, coisas estão dentro de mim. Um carro não está dentro de mim, está fora. Um ladrão não está dentro de mim, está fora. Então nós colocamos na cabeça que o mal sempre está fora. Representado por coisas. Bom, um coronavírus é uma coisa, não é? É um vírus, é uma coisa. Ou alguém. Alguém que não gosta de mim, chama de inimigo, obsessor, chame do jeito que quiser. Então, quando eu sou treinado para lutar só com quem está fora, eu vou deixando o inimigo interno me destruir. Por isso que muita pessoa fala: não vou ter compaixão nenhuma, não tenho mais pena de ninguém, não tenho mais dó de ninguém, não vou fazer a caridade com ninguém, que você ajuda alguém e depois a pessoa vira as costas. Não, então você não ajudou. Caridade é dar de si mesmo. Você trocou bênçãos, você deu um negócio para cobrar daqui meia hora. Como tem gente que fala: não, eu já entreguei 30 cestas básicas, agora, Senhor, eu estou com essa dor de cabeça e o Senhor me cure, porque eu entreguei 30 cestas básicas. Ele está passando, ele leva a nota fiscal para Deus. Tem gente que leva a nota fiscal: Senhor, não é que eu estou cobrando, mas eu já dei 2.000 passes até hoje, chegou a hora de resolver a dor de cabeça, porque olha a situação. Portanto, nessa quarentena, o que essa quarentena está revelando para a humanidade? O que há de pior e o que há de melhor em nós. Em nós. A quarentena está revelando os egoístas. Quem é egoísta só cuida de si e não está nem aí para os outros, está sendo revelado agora. 10 dias ele fica bonzinho, no 10º dia ele já arranca a máscara, sai para a rua, não está nem aí. Não, mas você vai contaminar a sua família. Ah, não, isso não existe, vai lá. Ele é egoísta, ele só quer saber dele. Se ele vai matar a mãe, o pai, o problema da mãe e do pai, a vida continua. Ele está pensando nele. Então a quarentena revela o egoísta, revela o mesquinho, o que não ajuda ninguém, o que está vendo os outros sofrerem e não estende a mão. Essa mesquinhez, essa avareza, essa miséria de espírito está sendo revelada também. O iludido, o que tem transtornos mentais, o que foge para dentro de si mesmo e nega tudo o que está acontecendo, ela revela.
Ela revela a pessoa nervosa, ela estava calma porque tinha no mundo como extravasar, mas agora em casa ela está revelando quem é. Note que a quarentena, em matéria de revelação, o que a quarentena faz? Enquanto o vírus faz com que nós coloquemos a máscara, para se proteger da máscara que todos nós colocamos, a quarentena faz tirar a máscara da personalidade. Ele tinha um jeitinho de bom, uma carinha de bom, mas a máscara ninguém consegue representar por muito tempo. A longo prazo ele não vence, a longo prazo ele acaba mostrando quem é. Ninguém, por melhor ator, atriz que seja, consegue representar 24 horas por 100 anos. Então essa máscara, ela está revelando, isso é uma coisa boa. E essa revelação não é uma condenação. Sempre algo de ruim está sendo revelado em nós através do pensamento, através das nossas ações. Lembre-se, a lei de Deus não é punitiva, é educadora. Mas se eu tiver a humildade, longe desses venenos mentais, falar, puxa vida, eu sou nervoso, por exemplo, imagine que eu sou nervoso, eu estourei com alguém, que eu nunca mais faça isso, ou coisa ruim, senti mal, estourei com a pessoa, foi 1 minuto de briga, agora eu estou com dor no peito, estou dormindo mal, estou tremendo, é um minuto de briga para 10 horas passando mal, nunca mais vou fazer isso. Então veja, foi uma coisa ruim que se revelou para a sua cura. É o que na homeopatia eles chamam de crises curativas. Você está fazendo o tratamento e começa a ficar pior do que estava quando começou. Mas aquilo está sendo expurgado, sendo jogado para fora. Então a quarentena está revelando isso. Mas ela está revelando outra coisa também, que é linda, meus amigos. É impressionante como a quarentena pode nos ensinar coisas fantásticas nessa vida. A quarentena está revelando as pessoas que têm compaixão e caridade. Pessoas que você nunca imaginou que ajudariam alguém. Estão correndo o dia inteiro, para cima e para baixo, fazendo campanha, ajudando os outros. Podiam fechar as portas, eu sinto, e não é fazendo média não, é constatando contra fatos no argumento, o próprio Maria Amélia. Maria Amélia poderia, como a maioria dos centros, fechar a porta, como mandaram as autoridades. Vamos para casa, o templo do Senhor é o universo, fazemos o que estamos fazendo aqui. Rezamos, oramos, erguemos as mãos aos céus e clamamos ao Senhor pela nossa melhora. E cada um, dentro das circunstâncias que pode, vai ajudando os outros. Mas eu vejo a correria do nosso irmão Ricardo, o presidente do Maria Amélia, ele corre aqui, vamos fazer campanha de cesta básica. Olha, podemos abrir o centro para poder receber cesta, para poder entregar. Então note que a compaixão está revelando as pessoas caridosas, está revelando as pessoas que ninguém, aquele vizinho do apartamento que você nem sabia que ele estava encarnado ainda, que você nunca viu, nunca encontrou no elevador, muitas vezes está batendo na porta e falando, olha senhora, senhor, um rapaz, uma moça mais nova, perguntando para alguém que já é um pouquinho mais velho, eu estou indo no supermercado, o senhor tem uma lista de coisas, quer que eu compre alguma coisa, quer que eu lhe ajude, o senhor precisa de alguma coisa, precisa que eu leve a roupa, ou lave sua roupa, ou eu compre no supermercado arroz e feijão. Note que está, e essas pessoas nunca fizeram isso. Mas na quarentena foi aquela gota que transbordou o copo. Então essa é uma atitude de compaixão que nós podemos ter, oferecer o nosso serviço de graça para alguém, que seja uma oração, uma palavra amiga, um bom pensamento, uma cesta básica. Veja que a compaixão, ela é bendita. É ela que vai fazer a caridade aparecer. A compaixão faz com que você se condoa da dor do outro. Meu Deus, aquela mulher com aquelas crianças estão passando fome, eu preciso ajudar. Isso chama-se compaixão. E quando o alimento chega nas mãos daquela criança e daquela mãe, isso chama-se caridade. E segundo os benfeitores espirituais da vida maior, sem a caridade não há salvação. Por quê? Porque o bom do amor é amar. Porque o bom da caridade nunca foi recebê-la. O bom da caridade é fazê-la. É infinitamente melhor dar uma cesta básica para alguém do que receber a cesta. Porque quem recebe a cesta, recebe porque está necessitado. E o dia que a cesta acabar,
e acaba logo. Ele continua necessitado. Enquanto que aquele que dá a cesta poderia estar necessitado, mas entende que a necessidade do outro também sua necessidade é. E dando a cesta, fica sem a cesta, mas fica com algo que não vai acabar como a cesta acabará para quem recebeu. Ele fica com aquela sensação de amor, de dever cumprido. A pessoa sente que é uma pessoa do bem. Fala, meu Deus, eu tenho ainda tantos venenos mentais, eu ainda erro muito, mas impressionante como a prática do bem está me fazendo bem. E a prática do bem que faz bem dá-nos a sensação de que não vale mais a pena fazer o mal. Aí quando a nossa fé é raciocinada, quando a pessoa for praticar algo que é de maneira compulsiva e atormentadora na vida dela, como um vício, ela começa a pensar, que prazer esse vício me dá? Ele vai dar uma sensação de prazer? Esse prazer vai liberar uma dopamina. Por isso é que é o prazer no meu cérebro, em 3, 4 minutos, o índice vai cair e eu vou voltar ao estado normal. Só que o normal, quando eu tenho picos de prazer, nunca volta para aquilo, mas volta para baixo. Por isso que grande prazer gera também a possibilidade de grande depressão. O torpor que a heroína, que a cocaína, que o crack dá no cérebro, liberando a dopamina, é enorme. 3 minutos de um prazer indescritível para 24 horas de um desprazer horrível. Então a pessoa começa a pensar, vale a pena? Vale a pena eu usar essa droga? Eu falar mal de alguém? Não vale a pena. Porque o que eu senti praticando a caridade, o que eu senti quando eu tenho compaixão, então sempre nós podemos ajudar. Lembre-se, você é um instrumento precioso que Deus colocou nessa vida para ajudar os outros. Ajude os outros. Ah, mas eu não tenho nada. Você tem mais do que imagina. Milhões de pessoas no mundo, se não bilhões de pessoas no mundo, dariam a vida para estar no seu lugar. Você pode orar por alguém. Você tem um celular. Você tem internet, está nos assistindo. Existem milhões de pessoas que numa vida inteira sequer vão saber da existência dele. Você tem recursos espirituais. Quantas vezes você já ouviu falar de Deus? Meu Jesus, só Deus sabe. Então veja quanta informação já chegou para você, quantas pessoas você já conheceu, quantos lugares você já percebeu, quantas situações você passou. Você é um espírito eterno. Você não precisa de muito para ajudar. Você precisa de boa vontade. Peço licença para citar rapidinho, já que estamos falando que todos temos condição de ajudar. Você ouviu o próprio Chico contando? Chico Xavier. Chico Xavier nasceu em Pedro Leopoldo, dia 2 de abril de 1910. Ficou lá em Pedro Leopoldo e quando ele estava lá, só mudou-se com 50 anos de idade, 55 anos, para 51, perdão, para Uberaba. Então estava em Pedro Leopoldo, na média de Pedro Leopoldo, tinha o Centro Espírita São Luís Gonzaga. Chegou a véspera do Natal, estou resumindo bastante aqui, 24 de dezembro. Chegou dia 24 de dezembro, imagine Pedro Leopoldo, imagine esse 1930 e pouco. Desse, já é pequenininho hoje, você imagina naquela época. Pequenininho, o Chico no centro, não tinha ninguém no centro. Porque já era véspera de Natal, as famílias recolhidas, o pessoal nem esperava para meia-noite, todo mundo dormia cedo, não tem luz elétrica, né? Tudo chão de terra. E ele ali, naquela coisa em Pedro Leopoldo, fez a sessão sozinho no centro. Imagina uma sessão de Natal no auge da mediunidade. O que as pessoas não perderam? Chico sozinho, psicografando, deu 10 horas da noite, ele fechou o centro, sozinho, e foi para casa. Ele chegou em casa, jantou, tudo. Quando deu 11 horas da noite, 11 e pouco, o Chico, pensando na vida, falou, meu Deus, eu vivo em função dos outros. Minha vida não existe, eu vivo em função dos outros, mas agora eu vou passar a data mais importante para mim, a data cristã, que é o nascimento de Jesus Cristo, eu vou passar sozinho.
Ah, meu Deus, eu vou passar sozinho o Natal de Jesus. E ele deitou-se na cama, apagou a luz, preparou-se para dormir. E o Chico estava muito triste. Emmanuel, conta Chico Xavier, apareceu, o mentor de Chico Xavier, e disse: meu filho, só é solitário quem não é solidário. Existem tantas pessoas precisando de você. Ele disse: quem? Eu abri o centro, só fui eu. Não se iluda, Chico. Além dos teus olhos, existem outros corações distantes. E Emmanuel, conta Chico Xavier, impregnou na mente de Chico Xavier a visão de uma senhora que ele conhecia, que era cega, paralítica, morava numa mansarda infecta, num barraquinho que ficava num dos locais mais pobres de Pedro Leopoldo. Chico conta que era tão pobre que os pobres a colocavam meio de lado. Era de uma espécie de papelão e plástico o barraquinho dela. E ela, que era cega e paralítica, tinha um filho também cego, com um problema nas pernas e com uma deficiência mental enorme. E veio, Emmanuel colocou na mente do Chico essa mulher e disse: meu filho, vá passar o Natal com ela. Isso tudo de improviso, já 11h40 da noite. Chico pega folha, papel, porque sempre levava folha e papel, e vai lá com a roupinha dele, com o terninho dele. Quando ele chega na casa, Chico é baixo, ele conta que a casa era tão baixa que ele tinha que se abaixar para entrar. Quando Chico entra na casa, a mulher começa a chorar. E lá da casa ela fala: Chico, é você. Chico não tinha falado nada ainda. É você, meu irmão. É você, louvado seja Deus. Eu sonhei que você vinha à minha casa. Você é o representante de Jesus no mundo. Jesus não abandona os que sofrem. Louvado seja Deus. A mulher chorava de felicidade. Chico então encontrou nela a única pessoa que desejava passar o Natal com ele. Aquele 24 para 25 de dezembro, ele a chorou, a abraçou, beijou o filhinho dela. E ela deitada na cama, porque ela dormia com o filho, era um barraco. Ele sentou-se na cama, conta ele, fez uma oração, deu a mão dele para ela, a dela para o filho e do filho para ele. E Chico conta que sentiu algo espiritual que ele nunca havia sentido antes. Quando ele olha para o teto daquele barraco, o teto se abre como se não tivesse mais telhado. E as estrelas de luz desciam ao barraco, porque eram espíritos de luz que vieram ali passar o Natal juntos. Chico conta que entrou em transe mediúnico. E por Deus havia levado muitas folhas. Ele psicografou aquela noite por horas. Chico conta que foram as mais lindas psicografias que ele havia feito. E ele conta que aquele que tinha tudo para ser o pior Natal da vida dele sozinho foi o Natal que ele nunca esqueceu. Ele disse: meu filho, foi o melhor Natal da minha vida. Aquele que tinha tudo para ser o mais angustiante. Portanto, quando nós somos solidários, nós não viveremos solitários. Você pode ajudar, você pode orar por alguém, você pode emitir um pensamento de luz. Os teus gestos de paz, de amor, de concórdia já podem colaborar para que esse mundo possa tornar-se melhor, para que quando tudo isso acabar, nós possamos retornar à chamada normalidade de antes, sem sermos mais as mesmas pessoas. Você vai retornar ao mundo quando essa quarentena acabar, se você tiver compaixão, caridade e amor, podendo dizer: eu andei pelo vale da sombra e da morte, mas eu não temi mal algum, porque o Senhor estava comigo, me sustentando os passos. Portanto, pratique a caridade,
E tenha sentimento de compaixão, de bondade e de luz, porque neste turbilhão de emoções, neste momento, quando o desespero graça nas mentes e corações desprivilegiados do entendimento espiritual maior, Deus conta com aqueles que já compreendem o seu reino, para não se desesperarem, para manterem-se firmes, fortes e confiantes na fé de que tudo isso passará. E você passará por tudo isso, saindo de tudo isso uma pessoa que não é isso mais, tornando-se uma pessoa iluminada, tornando-se uma pessoa feliz, alegre, realizada, talvez mais pobre, talvez mais arranhada, possivelmente mais sofrida, mas você ajudou tanta gente no caminho que tudo valeu a pena. Tudo vale a pena quando a sua alma não é pequena. Meus amigos do Centro Espírita Maria Amélia, vamos nos preparar agora para a oração, tratamento espiritual à distância e fluidificação da água. Os nossos amigos estão assistindo conosco também. Nós vamos agora nos preparar. Estamos em 530 pessoas no Face, em 150 no Instagram. Estamos em 680 pessoas agora. É um bom público. Então Jesus disse: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei. Nós estamos em 680. É muita mão, são muitas mãos, muitos corações, e nós vamos usar também a nossa energia, essa corrente de união que vamos fazer para ajudar o mundo a passar por essa situação difícil. Vamos nos preparar para a oração. Se você quiser separar o seu copo com água, eu já separei o meu. Lembrando que nós vamos fazer a oração, a vibração, tudo, e depois aí eu desconecto do Facebook o nosso irmão Ricardo, que está coordenando a transmissão, presidente do Centro Espírita Maria Amélia. Um abraço, Ricardo, meu irmão, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Aí ele vai continuar dando os recados, os avisos, continuar a reunião, tá bom? Vamos nos preparar para a oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, és a luz do mundo, a esperança dos aflitos, a consolação dos que sofrem. Obrigado, Jesus, pela bênção da vida, pelo teu amor, pela tua bondade, por nos ensinar a caridade. Obrigado, Senhor, pelos teus ensinamentos puros e santos, pela tua mão sempre estendida em nossa direção, por nunca nos faltar os recursos espirituais necessários para a prática do bem, e pela escada da evolução, onde a compaixão e a caridade transformar-se-ão nos degraus da nossa evolução. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo corpo que nos deste, pelo planeta terrestre, pelo país que nascemos, pela família que nos acolheu nos nossos primeiros instantes de volta à Terra, por esse planeta lindo, de céu azul, de oceanos, rios, mares, continentes, ilhas, uma natureza exuberante, com uma espécie animal riquíssima nas suas mais variadas possibilidades. Nós temos tudo e muito mais do que precisamos para construir uma vida feliz.
Portanto, auxilia-nos a transformarmos esse planeta de provas e expiações num planeta de regeneração espiritual, onde os regenerados anelam, desejam servir em Ti, servindo aos seus irmãos. Auxilia-nos, Senhor, a passarmos por essa pandemia, sofrendo, bem o sei, mas com dignidade, sem nunca perder a caridade, a fé, a esperança e o amor. Que possamos lutar, sobretudo, contra o mal que ainda habita em nós, e vencermos o homem velho, a fim de que o homem novo possa nascer, através de novos pensamentos, de novas atitudes, de novos gestos, para que os nossos desejos do bem se frutifiquem na prática da caridade. As Tuas bênçãos rogamos para o mundo inteiro, Senhor, porque nunca o mundo precisou tanto de Ti como agora, nos tempos modernos. Que o Senhor possa acolher esta centena de milhares de desencarnados que estão chegando na pátria espiritual. Que eles sejam recebidos pelo Teu amor e bondade, manifestado nos braços generosos desses benfeitores espirituais da vida maior. Que eles sejam acolhidos pelos seus parentes, bem recebidos, tratados, medicados e encaminhados logo às colônias espirituais de regeneração e evolução. E compreendam que cada um deles cumpriu o que devia cumprir no tempo exato aqui na terra. Mas, sobretudo, rogamos-Te, não só pelos que partiram, mas por aqueles que ficaram, pelos familiares daqueles que partiram, por aqueles como nós que ainda temos um testemunho na terra a ser dado, e carregamos através do silício, do sofrimento, as angústias que nos caracterizam a alma. Por isso, Jesus, não nos deixe desistir da tarefa que abraçamos. Não nos deixe jamais, sequer em desdobramento da personalidade, perdermos a esperança de um mundo melhor. Por isso rogamos a Tua bênção. Dá-nos a Tua bênção, Senhor. Estendei as Tuas poderosas mãos em nossa direção, permitindo que todos recebam a Tua luz, o Teu entendimento, e passem a ter sabedoria espiritual para compreender os Teus desígnios espirituais infinitos na terra que criastes. Jesus, rogamos humildemente o tratamento espiritual para todos os que estão orando conosco nesse instante. E especialmente hoje para os nossos irmãos e irmãs de muita fé do Centro Espírita Maria Amélia, que estão orando conosco, vibrando, pedindo: tem compaixão de nós, Senhor. Nós sozinhos não podemos nada, mas com o Senhor poderemos muito. Nós sozinhos não temos condição de vencer sequer a nós mesmos, mas contigo poderemos vencer qualquer obstáculo, porque o Senhor nos dá a força da Tua luz, o poder do Teu amor. Tratai, Senhor, espiritualmente a todos aqueles que necessitam desse tratamento, por aqueles que estão com o coronavírus, por aqueles que estão passando pela depressão, síndrome do pânico, pelos nossos irmãos que estão passando pela provação do câncer. A manifestação de problemas através das doenças são tantas que difícil seria conseguir enumerá-las aqui, mas o Senhor sabe a necessidade de cada um. O Senhor é o médico dos médicos, o Rei dos reis. E nós confiamos em Ti.
Tratai, Senhor, a todos. E rogamos-te também a bênção para este copo com água ou garrafinha que porventura a pessoa deixou ao lado do tablet, do celular ou do computador. Permita que essa água seja frutificada, balsamizada, impregnada, magnetizada, envolvida nos mais sacrossantos fluidos espirituais dos céus. Que uma porta nos céus se abra e as bênçãos dela jorrem até essa água que a pessoa deixou ao lado dela nesse instante. Para que esse elemento tão simples, essas moléculas, sejam impregnadas magneticamente de uma energia curadora, restabelecedora das energias mentais, físicas e espirituais. E ao beber dessa água com fé, essa pessoa tem a certeza, pela mesma fé que a faz beber, de que está bebendo do teu próprio espírito, de que está se impregnando das tuas virtudes, de que está ingerindo um elemento santo, porque foi santificado pelas tuas poderosas energias curadoras. E permita, Senhor, que assim possamos cumprir o nosso destino na terra, que não sabemos quanto tempo dura, mas que sabemos deve ser vivido em sua intensidade. Atendei, Senhor, a nossa oração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, e viva Jesus. Beba a sua água com fé. Nossos queridos amigos e irmãos do Centro Espírita Maria Amélia, nosso querido amigo e irmão Ricardo, Deus te abençoe, Deus te proteja. Foi uma honra poder estar com vocês. Desejo uma noite de sexta-feira e um final de semana abençoado e feliz. Um forte abraço, Deus abençoe e proteja a todos.